Olá, como você está? Eu espero que esteja muito bem. Eu sou o professor Emerson Carvalho e nós estamos aqui juntos para assistir essa aula de matemática fácil, falando hoje sobre conjuntos numéricos. Você sabe o que são e quais são os conjuntos numéricos? Vamos saber agora. Vamos lá. Conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Vamos falar agora rapidamente sobre cada um deles. Os números naturais, você vai ver o símbolo de conjuntos numéricos, é esse aí que você está vendo. Você vai encontrar isso em diversas maneiras, tá bom? Vai sim oval, você vai encontrar quadrado, retangular. Diversas maneiras ele pode se representar. E uma das maneiras é assim que você está vendo agora aí. Vamos lá. Os conjuntos dos números naturais é representado pela letra N, tá bom? De vez em quando você pode achar também um sinal aqui, ó, junto da letra N. O conjunto dos números naturais, representado por N, reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero. E é infinito, tá? No conjunto dos naturais, há apenas números positivos, além do zero. O zero é o nulo. Nele, um novo número sempre pode ser obtido ao adicionar uma unidade ao número anterior. Ou seja, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Por isso é infinito. Sempre vai somando mais 1. Então, os naturais é todo número positivo a partir de zero. Ok? O zero é nulo. E você vai ver aí sempre essa letra N para dizer a você que esse número faz parte dos números naturais. Tá bom? Quando você ver aqui um N com um asterístico, ele quer dizer que são todos os números positivos menos o zero, excluindo o zero. Quando você tem um N acompanhado de um asterístico, tá bom? Vamos lá para os números inteiros. Números inteiros, representado pela letra Z. Esse conjunto abrange os números que são positivos e negativos. Sendo assim, ele reúne os números naturais e seus opostos. Esses números são utilizados, por exemplo, para indicar grandezas como a temperatura. Então, olha só. Ele começa no infinito negativo, até o zero, que é o nulo, e depois vai até o infinito positivo. Ou seja, todos os números positivos, com exceção do zero, que o zero é nulo, ele não é nem negativo nem positivo. Então, todos os números positivos e seus opostos. Porque para cada número positivo existe um número negativo. Eles fazem parte dos números inteiros. E assim a gente vai ver dessa maneira. O N fica dentro dos inteiros, porque os números naturais são os positivos. E eles pertencem também aos números inteiros. Vê que legal? Agora, se eu perguntar para você, os números inteiros pertencem aos números naturais? Não, porque os números inteiros também têm negativo. E negativo não pertence ao natural, só os positivos e o zero. Entendeu? Aí eu posso dizer que os números naturais pertencem também aos números inteiros. Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Esse conjunto apresenta os números que podem ser escritos na forma de fração. Os números racionais podem ser números inteiros, decimais exatos ou dízimas periódicas. Já vou falar o que é. Os números racionais podem ser números inteiros, decimais exatos ou dízima periódica. Vamos ver? Aqui, ó. O Q é igual a zero, mais ou menos 1, ou seja, pode ser tanto positivo quanto negativo, o inteiro. Aqui o 1 sobre 2, que na verdade é meio. A 1 sobre 3, que é 1/3, tanto positivo quanto negativo. E assim por diante, 2/3, 2/5, 3 meios. E também os inteiros. Então, fazem parte dos números racionais, os naturais e os inteiros. Vamos saber o que é dízima periódica? Falou ali o que é dízima periódica, professor.
Vou falar agora. Ó. As dízimas periódicas são números decimais periódicos que têm um período. Apresentam um ou mais algarismos que se apresentam da mesma forma infinitamente. Os algarismos que se repetem são chamados de período. Ou seja, aqui, ó. 0,34, 34, 34, 34. A parte inteira é igual a zero, lá o zero antes da vírgula, é a parte inteira. E o período é o 34. Ele se repete diversas vezes, ó. 34, 34, 34, 34. Então, 34 aqui é o período. Por isso chama-se dízima periódica. Porque vem depois do zero, aliás, depois da vírgula, e tem períodos. Ele tem um começo e um fim. O 34 começa no 3 e termina no 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4 é o período. Aí vamos lá. Aí temos aqui o 234, que é a parte inteira, e a dízima periódica. E aqui nesse caso, o período é formado pelo 1, o 9 e o 3. 1, 9, 3. 1, 9, 3. Esse é o período. Por isso é chamado de dízima periódica. Então, aqui o período começa no 1, passa pelo 9, termina no 3. Começa pelo 1, passa pelo 9, termina no 3. Esse é o período. Por isso chamado de dízima periódica. Beleza, pessoal? Entendeu? Se não entendeu, assiste de novo. Se permanecer na dúvida, manda um recado para mim que eu faço um outro vídeo explicando de uma maneira diferente. Bora lá. Então, nós podemos dizer que, olha só o símbolo, como é que fica. O N está contido, os números naturais contidos em Z, que também está contido em Q. Ou seja, os números naturais contidos em inteiros. Os naturais e os inteiros estão contidos dentro dos racionais. Os racionais são naturais, inteiros e racionais. Olha só que legal. Bora. Conjunto dos números irracionais. Como que eu sei que um número é irracional, professor? O conjunto dos números irracionais ele reúne números decimais infinitos e não periódicos, ou seja, não tem um período. Vou explicar na prática. Portanto, esses números não podem ser representados por frações irredutíveis. Também vou explicar depois. Olha lá, 1,41, 42, 13, 56, 23. Ele não tem um período, um início e um fim que se repete. Ele tem um início, que é o 4, e o fim é infinito. Não tem como a gente marcar um período que tenha um início e um fim. Então, ele é um decimal infinito, porque ele não tem fim, porque ele vai continuar, mas ele não tem um período. Então, é infinito e não periódico. Sei lá, a raiz quadrada, a raiz de 2. Ele não tem período. É o 1, que é inteiro, vírgula, e os decimais infinitos e não tem período. A raiz de 3, mesma coisa. 1 é inteiro, depois da vírgula tem os decimais, que não são periódicos e são infinitos. O π é infinito, tá vendo? O π é 3,14, 15, 9, 2, 6, 3, 5 e assim por diante. Ele não tem fim, é infinito e não tem um período. Não tem um início e um fim para marcar um período. Então, ele é um número irracional. Beleza? Então, aqui, por isso que o irracional, ele fica separadinho aqui, ó. Ele nem pertence a racionais, nem a naturais e nem a inteiros. E nem o inteiro, o racional e o natural pertencem ao irracional. Ele fica sozinho ali. Mas todos eles pertencem aos números reais. Todos esses números pertencem aos números reais. O conjunto de números reais reúne todos os conjuntos numéricos. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Viu aí, pessoal? Aqui, os reais é representado pela letra R. E aí ficou ali, então, todos pertencendo ao R. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, todos eles pertencem ao conjunto de números reais. Números complexos. Os números complexos é esse C que vem aqui do lado de fora. Ó. Tá vendo? O Czinho aqui do lado de fora. O que é o número complexo? O número complexo são os números compostos por uma parte real e uma imaginária. Eles representam o conjunto de todos os pares ordenados.
cujos elementos pertencem ao conjunto dos reais. O conjunto dos reais, dos números complexos, é indicado por onde se define por uma letra aqui, ó. Onde se define as operações. A igualdade, A, B é igual a C, D. Cada incógnita dessa tem um valor, dependendo do que nós estamos somando. Então é isso. Esses são os conjuntos complexos. Depois, quando a gente entrar em equação, vocês vão entender bem o que nós estamos falando. Bom, nós vimos aí, nessa aula, os conjuntos numéricos. Matemática fácil com o professor Emerson Carvalho é só aqui, estudando os conjuntos numéricos. Espero que tenha te ajudado. Então, continue com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Você assistiu mais uma aula do canal Matemática Fácil com o professor Emerson Carvalho. Se inscreva no canal, curta o vídeo, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe para quem você quiser. Matemática Fácil é com o professor Emerson Carvalho.